Bom dia, criancinhas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre a Revolução Mexicana. Mas antes de chegarmos lá na Revolução Mexicana, né, que estendeu de 1910 até 1920, basicamente, só para a gente relembrar um pouco, né, do período ali inicial da independência do México, né? 1821 vem a independência do México, o México torna-se um império até 1823, né? Agostinho I, depois torna-se uma república. Tem uma figura de proa aí nessa história toda, que é o general Santa Anna, né? O México também tem uma série de conflitos com os Estados Unidos, acaba perdendo o Texas, né? Novo México, Arizona, toda aquela área central ali, a Califórnia principalmente, tá? Então um revés muito grande aí para o México, né? E também é importante salientar que, da mesma forma que no Brasil, na Argentina, no Uruguai, como a gente já falou, no México também haviam dois grupos políticos bastante, né, conflituosos, uma igreja católica muito influente e poderosa, muito. No México, a igreja católica tinha uma força tremenda. Tá? E os grupos políticos eram os liberais e os conservadores, né? Veja, como no Brasil. Né? E em 1857 vai começar um grande conflito chamado Guerra da Reforma, Guerra de la Reforma, né? Que acaba com né, os liberais apoiados pelos Estados Unidos e os conservadores sobretudo pela França, né? Então você tem esse conflito aí, essa disputa pelo poder, que terminou em 1861 com a ascensão ao poder aí de Benito Juárez, né, liberal, e posteriormente, né, com o auxílio da Igreja Católica, os conservadores, né, acabam se reerguendo aí, né, apoiados pela França também. Lembre-se, nós estamos falando de segunda metade do século XIX, então, no contexto mundial, nós tínhamos aí um processo, né, de expansão imperialista europeia, e, né, a França interessada em estabelecer uma área de influência na América, já que a América do Sul, né, era a área de influência da Inglaterra, né? E a região ali do Caribe estava sob a influência dos Estados Unidos, então o Napoleão III da França, né, via o México como um ponto estratégico, sobretudo porque, né, embora tenha o Mar do Caribe ali, você pode acessar pelo Atlântico e ter a costa do Pacífico do outro lado. Então, o México seria um lugar bem interessante. Sobre o pretexto, né, sobre o pretexto de que o México havia dado um calote na França, né, porque tinha umas dívidas lá com a França, a França vai invadir o México lá em 1862 e vai estabelecer uma intervenção aí pró-conservadores, né, os conservadores lá no México vão se tornar monarquistas aí, para ter o apoio de Napoleão III, e Napoleão III dar apoio a eles. Lembrando que Napoleão III também era um fervoroso católico, né? Mas ficaria muito evidente, né, Napoleão III ser coroado rei do México, não ia rolar, ia ficar um negócio assim meio nonsense, né, ou descarado demais. Então, a Igreja Católica será incumbida de oferecer a coroa do México, por isso que nós vamos ter aí o Segundo Império Mexicano, né, a um príncipe europeu, alguma família real europeia, e aí, claro, para se aproximar lá dos Habsburgo, Napoleão III fará aí, né, um acordo político lá com os Habsburgo e vai, né, vir para a América o Maximiliano da Áustria, Maximiliano de Habsburgo, e ele seria coroado rei em 1863, né, sob digamos assim, a França, né, como fiadora de Maximiliano I, apoiado pelos conservadores e também pela Igreja Católica. Ao chegar no México, Maximiliano da Áustria se mostrou demasiadamente
liberal, o que obviamente deixou os conservadores assim, tipo, na caramba, velho, a gente foi enganado, né? Não deu muito certo aí a atuação do Maximiliano, porque ele vai favorecer enormemente o parlamento, que obviamente deixou os liberais muito à vontade com ele, por assim dizer. E isso acaba, né, desgastando muito o governo do Maximiliano. Em 1867, a França também vai se afastar, né, desse domínio, dessa influência sobre o México, e nós vemos desencadear uma nova guerra civil, onde o Maximiliano foi capturado pelos conservadores, acaba sendo acusado de traição e foi decapitado, e assim acaba o segundo Império Mexicano aí, né, com o pobre do Maximiliano entrando de gaiato nessa história, né, sendo decapitado. E segue-se uma guerra civil entre conservadores e liberais aí novamente no México, até que ascenderá ao poder, né, através de um golpe aí, o general Porfírio Dias. Ele estava assim mais próximo dos liberais lá, mas logo que entrou no poder ele vai, né, se afastar dos liberais e vai inclusive fundar o Partido Nacional, né, pró-reeleição, né? Ele vai lutar muito pela reeleição, e veja, ele ficou muito tempo sendo reeleito, né? Obviamente não foi intermitente, houve ali, né, ou melhor, foi intermitente, houve, né, só no princípio, né, ali uma troca de presidente, né, na sua segunda legislatura aí, mas de forma quase que ininterrupta ele governou o México de 1876 a 1911. Em um regime que foi chamado de porfiriato. Né? E ao longo desse processo todo, ele trará para junto de si a elite econômica do país por conta das reformas promovidas por ele. Né? O porfiriato aí foi uma ditadura com elementos positivistas, principalmente, né, ali a partir dos anos de 1890, os chamados científicos, né, que eram os positivistas, aí se aproximam de Porfírio Dias e começa uma série de reformas no país que vão modernizar o México, né? Então, reformas econômicas que impulsionaram aí a agricultura, né, de base a latifundiária e exportação, o que leva a expropriação de muitas aldeias indígenas, né? Esse processo de modernização aí vai acabar com os ejidos, né, ou pueblos, que eram as aldeias indígenas do México, né? Há um êxodo rural por conta disso, né? Uma pobreza cada vez mais constante no campo, e também a abertura do México para muitas indústrias estrangeiras, uma aproximação com os Estados Unidos, né? As feridas daquelas guerras lá de meados do século XIX, lá, né, 1845 e 48, haviam sido sanadas pelo jeito, né? Porfírio Dias se aproxima dos Estados Unidos, começa a prospecção de petróleo, inclusive nesse período aí no México, e o Porfírio Dias, ele se, né, protelou no poder aí tanto e tanto tempo por conta das fraudes eleitorais que foram, né, sucessivas, né, e que garantiram sucessivas reeleições a ele. Só que nesse momento aí o Porfírio Dias já estava octogenário, né, 80 anos, isso preocupou a elite, né, daqui a pouco, né, Jesus chama, como é que esse cara vai, quem é que vai substituir esse maluco? Então começa ali toda uma campanha para aposentar o Porfírio Dias e fazer um novo líder, né? Então essas elites vão acabar se aproximando, né, de um grande proprietário de terras chamado Francisco Madero e convencem, né, o Porfírio Dias a abrir mão de concorrer às eleições que iriam acontecer em novembro de 1910. No princípio, o Porfírio Dias concordou, né? Os caras, né, falaram, não, Porfirião, pode deixar, a gente vai sempre lembrar de você, você trabalhou com muito afinco aí para a nossa república, então é um cara legal, a gente vai mandar fazer aí uma estátua, colocar um quadro seu lá na parede, aquela coisa toda, mas está na hora de você descansar, cara, né? Já está cansado aí, octogenário, aquela coisa. Ele concordou no princípio,
Mas aos 45 do segundo tempo, ele voltou atrás e falou: não, cara, estou muito jovem, ofensito ainda, tenho muito gás para queimar aqui, né? Vou concorrer às eleições. Ele concorre às eleições em novembro de 1910 e, pasmem, ele teve 150% dos votos. Ele foi eleito assim, né, de forma, né, extraordinária. Óbvio, fraudulenta, né? Teve mais voto do que votante. O fato é que, né, o Francisco Madeiro, que tinha um apoio aí das elites, ele vai ficar ensandecido. Né? Ele vai começar a acusar, a partir de 1911, né, o Porfírio Dias de ter passado ele para trás. Ó, me deu uma rasteira aqui, essas eleições foram fraudadas, né? Tem muito voto aí para pouco votante, né? Veja, a Revolução começa aqui cronologicamente em 10, porque foi quando ocorreu as eleições, né? E é o que vai ser o catalisador né, desse turbilhão de coisas que acontecem aí no México, que nós vamos ver. Então, o Francisco Madeiro vai acusar de fraude o Porfírio Dias e principalmente vai conclamar a população, né, os camponeses, a população em geral, para que peguem armas e lute para derrubar o governo de Porfírio Dias. E foi o que aconteceu. O povo, né, ensandecido já com o Porfírio Dias, a elite descontente, ele estava desagradando a liberais e conservadores, faz com que comece essa revolução, que, além de liberais e conservadores, tem uma outra ala agora, que são os constitucionalistas, né? Que seriam os liberais moderados, né? Você tem liberais radicais, conservadores e liberais moderados, né? Os constitucionalistas. E começa o pandemônio, começa a guerra civil no México, tiro, porrada e bomba, e o Porfírio resolve vazar louco, ele foge para a Europa, e dessa forma o Madeiro vai ascender ao poder no México, né? Em 1911, o Madeiro ascende ao poder no México, tá? E temos problemas, né? Por quê? Veja, o Madeiro ele terá o apoio, tá? Tanto dos liberais quanto, né, dos conservadores, né? De uma burguesia e de uma elite agrícola, tá? Ele vai se aproximar muito, né, dos ideais dos Estados Unidos, né, vai fazer muitas reformas aí de inspiração liberal, né, então uma proposta inspirada no modelo norte-americano de igualdade jurídica, divisão dos poderes, liberdade econômica, tá? E o que ocorre? Ele vai, né, conclamar aí que ocorram eleições sem fraudes, né, até onde isso seria possível, tá? Só que o que acontece? Para agradar a essa burguesia, essa elite agrícola, ele desagradou a população, principalmente camponesa, a população mais pobre. Tá? Então, a chegada dele ao poder não abrandou a crise política, né? Os camponeses, o campesinado, se sentia atraído por Madeiro. Tá? Isso aqui é muito importante você destacar. Olha, a revolta popular camponesa ela continuou em prol da reforma agrária. E você tinha dois grandes focos de revoltas dentro do México. No norte, um camarada chamado Pancho Villa, no estado de Chihuahua, sim, como o cachorrinho, tá? E no sul, né, centro-sul, na região próxima à cidade do México, Emiliano Zapata, né, na região de Morelos. Esses caras conduziam, né, os exércitos. Deixa eu mostrar aqui, né, um mapa para vocês. Então, aqui é a região de Chihuahua, no norte, onde está Pancho Villa, tem aqui, né, o referencial no mapa. Aqui, o Emiliano Zapata, aqui na região de Hidalgo, né, como você pode ver, mais no centro para o sul do país, e o líder dos constitucionalistas, que era o Venustiano Carranza, que nós vamos falar desse camarada aí depois, tá? Pancho Villa e Emiliano Zapata posando para uma foto conceitual aí no Palácio Nacional, na Cidade do México, aí em dezembro de 1914, mas já vamos chegar a essa foto aí. Veja, o Zapata vai levantar a bandeira
do Plano de Ayala. O que é o Plano de Ayala? Muito importante você destacar isso. Plano de Ayala, 1911. Tá? Madeira é um traidor, né? Sacaneou com a gente, falou que ia distribuir terras, então não distribuiu, aí está aliado com a elite ainda, e ele vai propor a derrubada do governo do Madeiro. Né? Vamos derrubar o Madeiro do poder, vamos repartir os latifúndios, aí ele queria 1/3 dos latifúndios mexicanos repartidos para os camponeses pobres, sem terras, né? Ele queria a reorganização dos ejidos, das aldeias, lembra? Pode aparecer com o termo pueblo, né? Ele queria a reorganização, né, das aldeias, das comunidades indígenas, tá? E essa revolução, ela tá bombando, né? O bicho tá pegando ali, e por não conseguir fazer com que, né, arrefecesse, né, essa rebelião, o Madeiro acaba sendo derrubado do poder por um conservador, né, chamado Victoriano Huerta, né, o general Victoriano Huerta, que contava com o apoio dos Estados Unidos. Ele vai depor o Madeiro é deposto, preso e executado, né, morto, e o apelado no chamado Pacto da Embaixada. Por que chama Pacto da Embaixada? Porque foi assinado na Embaixada dos Estados Unidos do México. Então, vão, né, selar esse acordo, e o Victoriano Huerta chega ao poder em 1913, aqui, ó, veja, apoiado pela aristocracia rural e também pelos Estados Unidos. Notem, aqui eu tenho o mapa mostrando, né, veja, ó, a intervenção dos Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos vai adentrar aqui na região sul do México em apoio ao Venustiano Carranza, tá? Desculpe, ao Victoriano Huerta, tá? Mas com o início da Primeira Guerra Mundial, tá? Com a aproximação do Huerta com a Inglaterra, lembrando que os Estados Unidos não está fazendo isso só porque gosta do Huerta, né? O interesse dos Estados Unidos está na manutenção da exploração do petróleo, né? Faz com que a aproximação, né, do Huerta com a Inglaterra faz com que os Estados Unidos, né, recue nessa ajuda, né? E depois vem o início da Primeira Guerra. Também o Huerta acaba sendo deposto pelo Venustiano Carranza, né, com o apoio, inclusive, do Zapata e do Pancho Villa, né? Essa foto aqui são os camponeses tomando aí o Palácio Nacional, lá no Estádio do México, tá? Em 1917 chega ao fim, de forma, né, mais generalizada, aí a Guerra Civil, as coisas vão se acalmar, né? Então o Venustiano Carranza, que liderava aí os constitucionalistas, chega ao poder, apoiado pelos camponeses, apoiado pelo operariado urbano, e ele vai sancionar, né? Ele vai promulgar a Constituição de 1917, uma Constituição muito para frente, né? Muitas reformas políticas de cunho liberal, voto universal trabalhista foi também imposta, né, na Constituição, então os trabalhadores serão, né, protegidos por uma legislação trabalhista no México, isso, né, devido a isso, e também por isso o apoio, né, do operariado urbano, sindicatos livres, até certo ponto, vamos lá, tá? E também ele previa a realização de uma reforma agrária, incluindo o confisco dos latifúndios da igreja, né? Os latifúndios, incluindo os da igreja. Lembrando que a igreja estava muito próxima dos conservadores aí, que acabam derrotados nessa história. A demora, gente, na realização dessa reforma agrária leva a novos levantes no campo, mas o Carranza vai com mão de ferro, tá? Eliminar os radicais do campo, não por nada. Emiliano Zapata será assassinado em 1919 em uma emboscada, tá? O Carranza será assassinado em 1920. Pancho Villa será assassinado em 1923, já durante o governo do General Obregón, tá? Mas assim, ó, na verdade o assassinato virou um instrumento político, né, nesse contexto, e praticamente todo mundo que participou da Revolução foi assassinado, né? Só quis colocar aqui o Carranza, né, assassinado em 20, né, por conta do fato aí, mas, né, ele deu início a essa perseguição aos radicais do campo, eliminando, digamos assim, esses caras. Olha só, tem a imagem, né, aqui é
o Emiliano Zapata, né? Quando você pensa no mexicano, é a imagem que vem na cabeça, né? E aqui o Emiliano Zapata foi assassinado numa emboscada, como o Pancho Villa também. O Pancho Villa foi peneirado, levou mais de 60 tiros aí em 1923, né? As coisas só começaram a realmente se acalmar no México, assim, de forma mais significativa durante o governo do Lázaro Cárdenas, né, de 34 a 1940. Muitos vão dizer, né, que ele é o Vargas do México. No México eles vão dizer que o Vargas é o Cardenas dele, mas tudo bem. Não, é por conta, né, do rótulo. Cardenas como Vargas são postos como populistas. Um assunto que a gente vai tratar mais adiante. Ele fazia parte do Partido Revolucionário Institucional, chamado PRI, criado em 1929, o mais expressivo desde então no México. Inclusive, né, o presidente Fox, até 2018, era deste partido lá no México. Tá? Ele vai ampliar a reforma agrária, que obviamente, né, trará os camponeses para o seu lado. Temos o cumprimento efetivo das leis trabalhistas, a distribuição de cargos políticos, né, cargos públicos, perdão, para dirigentes sindicais, para cooptar esses caras, obviamente. Ele também foi responsável pela criação da Pemex, né, o similar à Petrobras deles, a nacionalização das estradas de ferro, mas, né, garantindo a propriedade privada. Embora tenha havido uma ampliação da reforma agrária, ela nunca foi cumprida integralmente, tanto mais que até hoje você tem muitos levantes dentro do México, hoje, sobretudo, né, na região sul do México, um movimento indigenista bastante forte em prol da reforma agrária, de melhores condições sociais. Né, um dos movimentos mais famosos aí do México acontece no estado de Chiapas, né, no extremo sul do México, com o Exército Zapatista de Libertação Nacional. Inclusive, fica a dica, se você curte um rockzinho mais né, rapidinho aí, Rage Against the Machine tem um DVD chamado The Battle of Mexico City, que vai abordar, né, um grande massacre de índios, a população em geral em 1992 no México, né, e até hoje, né, a questão agrária é mal resolvida no México. Beleza? Voltamos em seguida aí. Beijos, se cuidem, galera, lavem as mãos e não saiam de casa se não for estritamente preciso. Beijo.